Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flamboli. Brasil chega de bola fora. Essa é a campanha mundial da Anistia Internacional contra a repressão dos protestos na Copa em defesa do direito da livre manifestação. E a nossa entrevistada é a geógrafa Renata Neder, assessora dos direitos humanos da Anistia Internacional, que atua no acompanhamento das violações dos direitos humanos no contexto dos mega eventos esportivos. Renata, obrigada por estar conosco. Bom, vamos começar dizendo por que a Anistia sentiu a necessidade de uma campanha com essa. Brasil, chega de bola fora. Boa noite, Maria Lídia. Obrigada por receber a gente aqui hoje. A gente decidiu lançar essa campanha antes da Copa do Mundo, depois do que a gente viu em relação aos protestos no ano de 2013. De um lado, a gente se preocupou com a atuação da polícia, das forças de segurança durante o policiamento dos protestos. A gente viu que existia uma atuação com uso excessivo e desnecessário da força, muitas vezes uso abusivo das chamadas armas menos letais, como gás lacrimogênio e balas de borracha, o que resultou em diversas pessoas feridas, inclusive com lesões permanentes. E, de outro lado, a gente também viu com preocupação a aplicação da legislação brasileira existente para enquadrar os manifestantes detidos e as novas propostas de lei que estão sendo debatidas hoje em dia, desde o final do ano passado, na verdade, no Congresso Nacional. Quer dizer, a liberdade de expressão e a manifestação pacífica são um direito humano. Independente do contexto, independente da Copa do Mundo, a gente precisa garantir o direito à liberdade de expressão e manifestação pacífica. Agora, essa é uma campanha mundial, né? Eu vi que vocês estão mobilizando vários países que já aderiram e as pessoas estão aderindo com assinatura. Isso está sendo feito como? Online? Isso, nós temos um site, quem quiser assinar essa petição e se juntar à campanha pode acessar cartãoamarelo.net, lá vai encontrar alguns casos específicos, também vai ver o texto da petição e aí as pessoas podem usar a sua própria liberdade de expressão para se juntar a essa campanha em defesa da liberdade de expressão e manifestação pacífica. A gente lançou essa campanha junto com mais de 20 países onde a Anistia Internacional atua e temos já milhares de assinaturas. Quer dizer que está havendo, então, interesse, está havendo adesão. Mas tem uma coisa interessante, assim, as manifestações, de fato, no Brasil, elas causaram uma perplexidade muito grande, deram um susto nos políticos, nos governos. Nós vimos, né, acompanhamos isso, porque não estávamos habituados com esse tipo de manifestação. Houve repressão logo no início, mais enérgica, digamos. Mas depois o próprio poder público parece que mudou a orientação em relação a esse controle na manifestação para que fosse pacífica. Ainda há prisões, mas tem o fator black blocs, que eu gostaria de ouvi-la sobre isso. A Anistia Internacional apoia o direito de protestar, o modo deles, desses black blocs que vêm mascarados e que partem para a violência e depredam? Então, o que é um direito humano é a manifestação pacífica. Pacífica. Por isso, o tempo todo, a nossa fala é sobre a liberdade de expressão e o direito à manifestação pacífica. É assim que está garantido internacionalmente, é assim que está lá no site da nossa petição. O que é importante destacar são duas coisas. Primeiro é que se determinados grupos ou pessoas cometem crimes ou delitos ou atos de violência durante o protesto, a polícia deve responder a isso, né? Mas não deve usar isso como um elemento que justifique o cerceamento do direito de todos se manifestarem pacificamente. Então, quer dizer, não impedir a manifestação, mas impedir a violência? Isso vocês aceitam? Sim, a ação policial para conter esses atos violentos? O direito à manifestação é o direito à manifestação pacífica. A polícia deve agir para conter eventuais atos de violência ou delitos que sejam cometidos, mas sempre, primeiro, agindo dentro da lei, né, sem o uso excessivo ou desnecessário da força, mesmo nesses casos, e também garantindo o direito de todos de se manifestarem. Por outro lado, a gente também fica preocupado com o tipo de legislação que está sendo usada nas pessoas que estão sendo detidas nos protestos, né? Então, a gente viu que uma legislação inadequada ao contexto dos protestos está sendo usada para enquadrar os manifestantes. Por exemplo, tipo que lei? Que tipo? Por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Organizações Criminosas, que é uma lei de 2013 pensada para combater o crime organizado internacional,
né? E a gente também vê com preocupação, como eu mencionei antes, o debate sobre novas leis no Congresso, como, por exemplo, a lei sobre terrorismo, né, que não é adequada Mas já houve um recuo, né, em relação a isso no próprio Congresso Nacional. Apresentaram muitos projetos, mas parece que já andaram retirando. Né? Existem diversas propostas, algumas no Senado, outras na Câmara dos Deputados, algumas ainda podem ser votadas. Então, a gente pede que nenhuma legislação que possa ser usada para criminalizar as manifestações e os manifestantes seja aprovada. E mais importante, a gente acredita que já existe na legislação brasileira o suficiente para lidar com eventuais delitos que sejam cometidos. Não Agora, tem uma coisa interessante, né? O cartão amarelo, que é inclusive o site. Vocês estão apresentando para o governo brasileiro um cartão amarelo, uma advertência. Uma advertência. Entretanto, não houve uma rejeição às manifestações, até porque politicamente não era interessante. Esse é um ano eleitoral. Nós vimos a presidente Dilma defender o direito à manifestação. Gilberto Carvalho é que tem sido interlocutor em relação aos movimentos sociais, tem defendido o direito à manifestação. Apresentar um cartão amarelo para eles não é uma antecipação de uma sanção ou, no entender da Anistia Internacional, o governo está sendo omisso? Não, na verdade, a ideia do cartão amarelo é para ser uma campanha preventiva, né? Então, diante do que a gente viu no ano passado, da atuação das polícias durante os protestos, com o uso excessivo e desnecessário da força, da maneira como os protestos estão sendo, às vezes protestos pacíficos estão sendo dispersados pela polícia sem necessidade. E essas leis que estão sendo discutidas no Congresso, a gente acha sim que existe um risco com a chegada da Copa do Mundo de ter um cerceamento à liberdade de expressão e manifestação pacífica. Hoje mesmo aqui no jornal, né, foi noticiado, por exemplo, a presença das Forças Armadas e da Força Nacional durante a Copa do Mundo nas cidades. Então, é importante que todas as forças de segurança, seja a polícia, seja Forças Armadas, Exército, seja a Força Nacional, estejam devidamente treinadas para cumprir o seu papel de garantir a segurança pública, mas garantindo também o direito, né, à liberdade de manifestação pacífica. Certo. Agora, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, né, tem muita gente que deve ter ficado sensibilizado com essa ideia, que concorda e que quer ir à manifestação e ter segurança. Quem quiser subscrever, assinar essa campanha, vamos repetir aquele site que você falou? Vamos repetir. O site é cartãoamarelo.net, campanha da Anistia Internacional pela garantia ao direito à liberdade de expressão e manifestação pacífica no contexto da Copa do Mundo e sempre. Muito obrigada, Renata. Obrigada. Uma boa sorte, uma boa noite. Estela.